Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vicente Olsen, prazer estar com todos e espero que a gente esteja aí bem afiado para aprender um pouco mais sobre a história do Brasil. Vamos trabalhar aqui primeiro reinado e regência. Vamos lá? Bom pessoal, o primeiro reinado ele é de 1822, com a nossa independência, até 1831, quando Dom Pedro I renuncia, inaugurando aí o período regencial, que é um período conturbado da história do Brasil, que vai de 1831 até 1840, pois Dom Pedro II era menor de idade e não poderia assumir. Vamos começar então aqui com o primeiro reinado, que, como eu falei, se inicia a partir da nossa independência. E o Brasil então agora ele vai ver sua formação enquanto nação. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é que o nosso processo de independência ele foi feito por um próprio membro da corte portuguesa, Dom Pedro I. Ele era filho de Dom João VI, o rei de Portugal. E aí nós vamos ter a manutenção, claro, da monarquia constitucional como forma de governo, inclusive uma monarquia com tendências absolutistas, já que o iluminismo ainda não tinha se difundido em Portugal e só a partir de 1820, com a Revolução Liberal do Porto, é que Portugal vai então introduzir a monarquia constitucional lá em Portugal. Mas aqui no Brasil manteve Dom Pedro I, que vai ter então essa pegada um pouco absolutista. E nós temos que lembrar que nesse processo de independência há uma ausência da participação popular, diferentemente dos nossos vizinhos latino-americanos e da independência das 13 colônias dos Estados Unidos, onde nós tivemos a participação do povo pegando em armas para conquistar a independência. Aqui no Brasil ela foi liderada, como eu falei, pelo próprio Dom Pedro, que era um membro da corte portuguesa. Nós vamos ter logo de imediato uma série de dívidas com a Inglaterra, porque afinal a nossa consolidação de independência ela veio através de empréstimos ingleses para o reconhecimento estrangeiro, bem como a manutenção aí, claro, das estruturas socioeconômicas, o latifúndio, ou seja, a grande extensão de terras, a economia baseada na agricultura e também no escravismo. Dom Pedro I, ele particularmente, pessoalmente, até defendia a abolição, mas ele sabia que não podia aprovar medidas nesse caminho, pois ele poderia perder o apoio dos latifundiários escravistas, que eram uma de suas principais bases, juntamente com os comerciantes de escravizados. É por isso então que as políticas relacionadas à abolição da escravidão no primeiro reinado e também na regência vão ser as famosas políticas e leis para inglês ver, né? Ou seja, eram apenas medidas provisórias que muitas vezes não vão ter ali o efeito prático de real e de fato no combate ou redução ao tráfico de escravizados ou ao uso dos escravizados como mão de obra no Brasil. Bom, o reconhecimento externo da nossa independência, além da Inglaterra, vai contar primeiro com o reconhecimento dos Estados Unidos da América, que em 1824 vai então reconhecer o Brasil como independente, em decorrência direta aí da doutrina Monroe, né, aquela famosa América para os americanos, onde os Estados Unidos estão defendendo uma menor interferência dos países europeus aqui na América. Não só para legitimar os processos de independência, mas também para estabelecer aí possíveis parceiros econômicos com o Brasil e com os países latino-americanos. É interessante a gente lembrar que isso ocorre antes mesmo da Inglaterra. A Inglaterra oficialmente só vai reconhecer a nossa independência após a manutenção dos acordos e tratados de 1810. Em 1825 é quando a Inglaterra, juntamente com a Áustria, aí, reconhece a independência do Brasil. Por que a Áustria, né? A Áustria era o país da nossa rainha, da nossa imperatriz, a imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, que foi inclusive essencial para a proclamação de independência do Brasil. Hoje a historiografia brasileira ela vem resgatando e reconhecendo de fato a importância não só de Dom Pedro e de José Bonifácio de Andrada, mas também da própria imperatriz Leopoldina para o processo de independência do país. Portugal só vai reconhecer a nossa independência em 1826, quando a gente vai ter o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas como indenização. Foi também pago um certo valor para Dom João VI pela perda dos territórios e dos títulos que ele tinha, apesar de Dom Pedro I reconhecer ele também como imperador do Brasil. Afinal, Dom João VI era pai de Dom Pedro I. Bom, para uma nação ser soberana, autônoma e realmente independente, ela precisa de uma Constituição, né, pessoal? Dentro dessa Assembleia Constituinte, nós vamos ter uma separação entre dois grupos, que a gente chama de partidos, mas que, na verdade, eles ainda não eram partidos políticos propriamente dito, tá, pessoal? Nós vamos ter o Partido Português e o Partido Brasileiro, que já vão ficar ali disputando dentro dessa Assembleia Constituinte a formação de um anteprojeto.
No entanto, esse anteprojeto limitava bastante a atuação do Poder Executivo, ou seja, do poder de Dom Pedro I. E já evidenciando seu caráter autoritário, Dom Pedro I vai determinar o fechamento à força dessa Assembleia Constituinte em um episódio que ficou conhecido como a Noite da Agonia, onde, diante das tentativas de limitação de poder executivo do imperador, o imperador vai reagir com bastante autoritarismo. E aí uma nova constituinte, um novo conselho vai ser nomeado pelo próprio Dom Pedro e nós vamos ter, em 1824, a outorga da Constituição brasileira, a famosa Constituição do Império do Brasil. A Constituição de 1824, ela é a nossa primeira Constituição e é a mais duradoura também, porque ela vai até 1891, quando uma nova Constituição surge. Na verdade, ela vai até 1889, né, por conta da proclamação da República. Então, ela é outorgada, ou seja, evidencia aí o seu autoritarismo. Ela traz uma adaptação das teorias do Benjamin Constant, estabelecendo um quarto poder, ou seja, além do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, é criado o poder moderador, de uso exclusivo do imperador. Na prática, ele poderia utilizar esse poder moderador para se intrometer nos demais poderes, ou seja, é uma monarquia constitucional com ares, digamos assim, absolutistas, por conta dessa deturpação do poder moderador. Ela estabelecia uma monarquia constitucional hereditária, ou seja, era uma monarquia que tinha que seguir a Constituição de 1824, que era passada de pai para filho. Catolicismo como religião oficial. Agora é interessante porque ela concedia sim liberdade religiosa, desde que você praticasse essa liberdade religiosa domesticamente, ou seja, não podia publicizar e publicar, né, essa religião nas ruas, porque só era aceita a religião católica, né, a católica apostólica romana, inclusive com o calendário católico sendo o calendário oficial do Brasil. E aí o voto ele era censitário. O que isso quer dizer, pessoal? Era um voto baseado na renda. Você tinha que ter uma quantidade mínima de recursos, seja ele vindos da agricultura, do comércio, do serviço ou de que for, para votar. E aí é interessante porque não era só para votar que você tinha que ter recursos, para se eleger também. Pois para se candidatar aos cargos de deputado e de senador, você tinha que ter ainda mais renda do que o de voto de eleitor de paróquia e eleitor de província, que eram os dois tipos de eleitores que nós tínhamos. Vale lembrar que essa eleição era indireta. O eleitor de paróquia, ele votava no eleitor de província, que por sua vez escolhia quem seria o deputado e quem seria o senador. E lembrando que o cargo de senador era vitalício, ou seja, para você votar para um cargo do Senado só quando o senador daquela sua província, que é o que hoje a gente chama de estado, morresse. Bom, pessoal, essa Constituição ela é muito importante porque ela marca esse caráter autoritário de Dom Pedro e também a exclusão da maior parte da população brasileira das decisões políticas, porque afinal, mulheres, analfabetos, escravizados e aqueles que não atingissem essa renda mínima estavam excluídos da participação política. Diante de todo esse autoritarismo, nós vamos ter movimentos que reagem a Dom Pedro I, como é o caso da Confederação do Equador, que se inicia em Pernambuco e acaba angariando aí outras províncias nordestinas em 1824. Está ligado, claro, não só à crise econômica do Nordeste, sobretudo do açúcar, do algodão e da própria pecuária, não só uma reação ao autoritarismo de Dom Pedro I, mas também uma forte influência das ideias iluministas, que vão estar aí se difundindo entre os membros da elite nordestina. Afinal, essa Confederação do Equador de 1824, ela tem relação direta com a Revolução Pernambucana de 1817. Vários grupos sociais vão participar, não só os ricos proprietários de terra, mas também comerciantes, profissionais liberais e até mesmo pessoas negras e escravizados. E eles vão defender, dentro de um ideal iluminista, a formação de uma confederação de países, né? Pernambuco seria um país, Ceará seria um país, Rio Grande do Norte seria um país, Paraíba seria um país, e também o movimento acabou se espalhando para Sergipe e Alagoas. E juntos, então, eles formariam essa confederação do Equador por conta da aproximação com a linha do Equador. É claro que o movimento vai ser violentamente reprimido pelo Império Brasileiro, pelas tropas de Dom Pedro I, com o auxílio de mercenários estrangeiros, principalmente ingleses, que vão violentamente, então, sitiar mais uma vez as principais províncias do Nordeste, sobretudo Pernambuco, e bloquear o porto do Recife. E aí nós vamos ter uma violenta execução, inclusive, do Frei Caneca, que é um dos principais líderes desse movimento. Outra violenta
episódio que nós vamos ter no primeiro reinado é a Guerra da Cisplatina, que na verdade é a luta de independência do Uruguai, ali entre 1825 e 1829, o Uruguai, que não queria ser dominado pelo Império Brasileiro, nem muito menos pelo Império Português anteriormente, vai lutar pela sua independência com o apoio da Argentina e também da própria Inglaterra. E aí em 1828 nós vamos ter a Inglaterra mediando o reconhecimento brasileiro em relação ao Uruguai, né, que a gente chamava então de Cisplatina. Apesar dos vários gastos militares e das mortes que o Brasil vai ter nessa guerra, Dom Pedro I vai insistir nela, o que gera inclusive um aumento aí das críticas dos jornalistas contra a figura de Dom Pedro, inclusive o Partido Brasileiro, de certa forma, aumentando aí a sua preocupação em torno do imperador, em torno do rei. No entanto, a crise do primeiro reinado mesmo, ela vem a partir da guerra pelo trono português. Dom João VI morre em 1826, causado por questões naturais, motivações naturais, e o trono português, então, era para ser dado por Dom Pedro I, que era, então, o príncipe herdeiro de Portugal. Ele não queria voltar para Portugal, queria ficar no Brasil. Ele abdica do trono português em nome da sua filha, Maria da Glória, e ele casa a própria filha com o seu irmão, né? Ou seja, ele casa tio com sobrinha, o Dom Miguel. Só que o Dom Miguel vai lá e usurpa, ou seja, rouba o trono da própria sobrinha, ocasionando assim aquilo que a gente chama a guerra pelo trono português. E aí Dom Pedro começa a enviar dinheiro brasileiro para essa guerra, uma guerra que o Brasil não tinha de imediato nenhum envolvimento. E há um real temor de recolonização, pois afinal Dom Pedro ele é o príncipe herdeiro de Portugal e era o imperador do Brasil. Diante de todas essas críticas, nós vamos ter um dos jornalistas principais opositores de Dom Pedro, o Líbero Badaró, sendo assassinado, com o envolvimento do Francisco Chalaça, que era um dos funcionários pessoais de Dom Pedro. E aí, claro, que vão ligar o assassinato do Líbero Badaró a Dom Pedro I. Para piorar, nós vamos ter um embate de fato entre os grupos apoiadores de Dom Pedro, reunidos no Partido Português, e os opositores reunidos no Partido Brasileiro. Que chegaram, inclusive, a brigar nas ruas do Rio de Janeiro após o retorno de Dom Pedro vindo de São Paulo para o Rio. E esse episódio dessa briga ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Então, diante dessa crise econômica, diante dessa crise política, diante ainda da persistência da Guerra do Trono Português, ouvindo os conselheiros, inclusive os conselheiros britânicos, Dom Pedro acaba obedecendo aí, acaba na verdade acatando os conselhos de que melhor do que um reino em Portugal é perder 2 tronos, e ele acaba então voltando para Portugal, vencendo as tropas do irmão e assumindo lá como um herói nacional com o título de Dom Pedro IV. E aqui no Brasil a gente vai ter um problema político, porque Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade e a Constituição impossibilitava ele de assumir. É aí que nós vamos ter o período regencial, que vai de 1831 a 1840. Inicialmente era para ser uma regência trina permanente, mas o Congresso, o parlamento, digamos assim, ele estava em recesso. E aí foi montada uma regência trina provisória, que vai então convocar os deputados e senadores para decidir então os rumos do Brasil. É aí que vem depois a eleição de uma trina permanente, onde nós vamos ter a formação da Guarda Nacional em 1831, com o intuito de montar um exército mais, na verdade, uma força armada mais imediata para combater possíveis revoltas que venham a surgir. É interessante porque essa Guarda Nacional ela vai legitimar o poder dos grandes proprietários de terra. E aí nós vamos ter, diante dessa regência, um quadro político bem interessante. Nós vamos ter basicamente 3 grupos. O grupo dos restauradores, chamados de caramurus, o dos liberais exaltados, chamados de farroupilhas, e o dos liberais moderados, chamados de chimangos. A grande briga política, pessoal, é pela autonomia provincial ou pela centralização regencial. Se a gente entender essa disputa e essa briga, a gente consegue entender esse período da regência. O ato adicional de 1834 vai transformar a regência trina em regência una e vai estabelecer, vai confirmar o que já tinha ocorrido anteriormente, que é a suspensão do poder moderador, pois ele era de uso exclusivo do imperador. No entanto, o grande problema da regência vão ser as revoltas essas que de fato vão ameaçar a integridade territorial do Brasil. E é por isso que em 1840 membros do Partido Liberal vão acabar então se reunindo e montando o chamado Clube da Maioridade, e através de uma emenda constitucional, de uma emenda parlamentar,
eles vão declarar Dom Pedro II com apenas 14 anos já apto a responder as suas próprias decisões, apto então a assumir o trono brasileiro, e esse é o chamado golpe da maioridade, onde Dom Pedro II assume para combater as revoltas. E que revoltas regenciais são essas? Bom, vão ser revoltas que determinam essa disputa política. Nós temos a cabanagem no Pará, que vai ser uma revolta popular, marcada aí pela participação dos cabanos, que eram aqueles moradores ribeirinhos, e que eles vão então ser violentamente reprimidos a partir de 1840, inclusive com as tropas regenciais atuando. Na Bahia nós vamos ter dois movimentos, nós vamos ter a Revolta dos Malês, que na verdade foi uma revolta anti-escravista liderada pelos imalês, pelos escravizados muçulmanos que dominavam a leitura e a escrita e que vão querer formar um Estado Islâmico, uma República Islâmica na Bahia com o fim da escravidão. Eles, claro, que vão ser violentamente reprimidos. Também na Bahia, entre 1837 e 1838, nós vamos ter a Sabinada, liderada pelo médico Francisco Sabino, que vai ter aí o apoio de membros da elite, mas também das classes médias urbanas e até mesmo dos afro-brasileiros baianos, já que eles vão defender não só a formação de uma república baiense, nem que fosse uma república temporária, até Dom Pedro II voltar, mas eles defendiam a abolição dos escravizados nascidos no Brasil. Também foi violentamente reprimida. Nós temos no Maranhão a Balaiada, entre 1838 e 1841, que também vai ser marcada pela forte participação popular. Se você pega as grandes lideranças da Balaiada, elas eram todas pessoas descendentes de escravizados ou até mesmo ex-escravizados. E eles vão chegar a tomar a vila de Caxias, uma importante cidade no sul do Maranhão, que vai ser violentamente retomada pelo coronel Luiz de Alves Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias. Ou seja, mais uma revolta popular fortemente, violentamente combatida. E por fim, a mais duradoura delas, a Guerra dos Farrapos, que vai ocorrer no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, entre 1835 e 1845. Ela não só é a maior e mais duradoura revolta regencial, como na verdade ela chegou a ser uma guerra civil, de certa forma, onde nós vamos ter aqui um movimento elitista, tá? Eram os ricos estancieiros do sul do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, que inconformados com a concorrência do charque platino e do excesso de impostos, vão proclamar um movimento iluminista e republicano. Diferentemente dos demais movimentos populares, nós tivemos sim guerras, mas no final das contas, no período de 1845, nós vamos ter a assinatura da Paz do Ponche Verde, onde nós vamos ter uma negociação com devolução de títulos e terras a esses ricos estancieiros, e a estrutura territorial brasileira, por conta dessas revoltas, não se fragmentou. Ela se manteve a mesma, já que todas essas revoltas foram violentamente combatidas ou então renegociadas, e a configuração do Império se manteve. Bom, pessoal, é isso, são esses os principais aspectos sobre o primeiro reinado e a regência. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, galera!